E aí, seus estudantes de YouTube, tranquilidade? Essa será a nossa primeira aula sobre progressão geométrica de um jeito bem light. E aqui nós iremos discutir, como se define uma PG, quais são as características desse tipo de sequência. Quer saber? Então, roda a vinheta. Então, iniciaremos agora o estudo sobre progressão geométrica, também conhecida como PG, que é um tipo de sequência numérica com uma certa característica, que nós veremos agora qual é essa característica. Observe essa sequência numérica, com os números 2, 6, 18, 54 e segue ao infinito. Dentro do estudo de sequências, esse número 2, que é o primeiro termo aqui da nossa sequência, a gente representa por A1. O segundo termo a gente representa por A2, no caso aqui é o número 6. O terceiro termo dessa sequência é o A3. Então é bem lógico, bem fácil identificar os termos de acordo com essa notação. E o que nós podemos perceber, o que está acontecendo nessa sequência? Será que existe uma lógica nela? Observe que esse segundo termo 6 aqui, ele é o triplo do valor do primeiro termo. Ou seja, se eu pego esse primeiro termo 2 e multiplico por 3, deixa eu mudar a cor aqui, vamos lá. 2 e multiplico por 3, eu encontro o meu segundo termo. E o mesmo vai ocorrer, aqui do segundo termo para o terceiro termo. O 18 é o triplo do 6, ou seja, se eu pego esse segundo termo, que é o 6, e multiplico novamente por esse 3, eu encontro o terceiro termo. E se vocês prestarem bastante atenção, o nosso próximo termo aqui, o 54, ele também vai ser o resultado do produto do termo anterior a ele, do 18 por 3. Então, percebe-se uma característica, está bem evidente desta sequência. Cada termo a partir do segundo, ele é obtido pelo primeiro termo multiplicado por uma constante, por uma mesma constante. Eu sempre multipliquei por 3 aqui. Essa constante aqui, eu vou chamá-la de razão da minha PG. E para quem já estudou sobre progressão aritmética, que também é um outro tipo de sequência, a razão na PA a gente representa pela letra R. Aqui, para diferenciar os tipos de sequência, nós representaremos pela letra Q. Certo? Então, só resumindo, a razão da minha PG, que eu represento pela letra Q, é essa constante que está multiplicando cada termo para obter o próximo. E com isso a gente consegue definir o que é uma progressão geométrica. PG é toda sequência na qual cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante denominada razão Q, que foi o que nós dissemos agora. Cada termo aqui a partir do segundo, ele é resultado do termo anterior multiplicado por uma constante, que eu vou chamar de razão. 2 vezes 3, 6. O próximo termo 18, ele também é resultado do termo anterior multiplicado por uma razão. Então, é bem tranquilo. Aqui um caso genérico, dado uma PG qualquer, primeiro termo A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente. Para calcular essa razão, basta eu pegar qualquer termo a partir do segundo, por exemplo, se eu pego A2, eu divido esse segundo termo pelo termo anterior a ele, A2 dividido por A1. Quer ver que, de fato, isso é verdade? Veja o exemplo anterior. O segundo termo aqui é o 6. Se eu pego esse 6 e divido ele pelo termo anterior, que é o 2, 6 dividido por 2 vai me dar o resultado 3, que é a razão dessa minha PG. E isso é bem lógico, Porque, por definição, esse segundo termo ele é o resultado do primeiro termo multiplicado, por uma constante que eu vou chamar de razão. Então, para descobrir a razão, basta fazer o processo inverso. Você pega o segundo termo e divide pelo primeiro.
Ah, professor, mas eu percebi que caso eu pegue esse terceiro termo, por exemplo, o número 18, e divido pelo termo anterior a ele, que é o 6, eu vou obter o mesmo resultado. 18 dividido por 6 vai dar 3. E se você fizer essa análise para os próximos termos também, por exemplo, 54, se eu pegar esse 54 e dividi-lo pelo termo anterior, que é o 18, 54 dividido por 18 vai dar 3 também. Então eu acho que ficou bem lógico já como eu faço para calcular a razão de uma progressão geométrica. Basta você pegar qualquer termo, não precisa ser esse segundo termo, e dividir pelo anterior a ele. Basta você pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo anterior. Eu fiz aqui o caso do A2 sobre o A1. Poderia ter pego o meu terceiro termo e dividido pelo anterior. O resultado seria o mesmo. Se eu pegasse A3 e dividisse pelo anterior a ele. É importante isso. Poderia também ter pego aqui o A4 e dividido pelo anterior, que é o A3. O resultado sempre vai ser o valor da minha razão, certo? E se tivesse mais termos aqui, eu poderia escolher a melhor opção aí, de acordo com a minha sequência, que nós veremos aqui no exemplo abaixo. Então vamos lá? Todas as sequências a seguir representam progressões geométricas. Determine a razão, que eu denoto pela letra Q, sempre é bom ressaltar isso, de cada uma delas. Observe que nos meus itens, em meus 4 exemplos, que algumas sequências são bem tranquilas de identificar quem é essa constante, né? Quem é essa razão. Por exemplo, no item A, minha sequência 2, 4, 8, 16, é fácil perceber que os valores estão dobrando, que os termos estão dobrando. No item C, não é tão fácil ter essa percepção. Então, acabamos de ver um processinho bem tranquilo, né? Um procedimento bem tranquilo para calcular a razão, independente se a minha sequência é simples ou não. Basta eu, só retomando aqui, ó, pegar qualquer termo a partir do segundo e dividir pelo anterior. Por exemplo, aqui no item A, todos os termos são bem tranquilos, né? São números simples. Posso pegar qualquer termo, por exemplo, o número 4. Se eu peguei o número 4, eu divido pelo anterior, que é o 2. Ah, professor, poderia pegar o terceiro termo também? Poderia. Se eu pego o número 8, eu divido pelo termo anterior. Isso que é importante, tá? 8 dividido por 4. Ah, poderia pegar também o terceiro termo e dividir pelo anterior? Poderia. 16 dividido por 8. Perceba que em todos eles, o resultado da minha razão dará 2, né? 4 dividido por 2, 8 dividido por 4, 16 dividido por 8. A minha razão aqui sempre vai dar 2. E eu preciso então fazer tudo isso que você fez? É óbvio que não. É só para mostrar que não importa qual termo eu pego a partir do segundo, sempre que eu dividi-lo pelo termo anterior, o resultado será o mesmo. E aí vai de acordo com a sequência, o que você achar mais fácil, beleza? Vamos ver o item B. Minha sequência, menos 1, menos 4, menos 16. Vou pegar aqui o menos 4 e vou dividir pelo anterior a ele para encontrar a minha razão. Logo, que é igual. Muito cuidado com os sinais dos termos. O segundo termo é o menos 4, dividido pelo anterior a ele, que é o menos 1. Então, menos 4 dividido por menos 1 faz o jogo de sinal, menos com menos, que vai ser um resultado positivo. 4 dividido por 1, 4. Então, a razão aqui dessa sequência vale 4. Ah, posso fazer essa verificação? É claro que pode. Vai multiplicando agora. Pega o primeiro termo, menos 1, multiplica pela razão, por 4, vai dar menos 4. Pega o segundo termo, menos 4, multiplica por 4, que é a razão, vai dar o terceiro termo. 4 vezes 4, 16. Né? Menos com mais, menos. Beleza? Então, é bem tranquilo calcular a razão de uma progressão geométrica. Deixa eu dar um espacinho maior aqui para a gente efetuar agora o item C e o item D. Vou começar pelo D, que ele é mais fácil. Então, eu pego qualquer termo aqui no item D, a partir do segundo, e divido pelo anterior para encontrar a razão. Por exemplo, se eu pegar o termo 14, eu vou dividir por 7, que é o anterior. Por menos 7, perdão, né? 14 dividido por menos 7
efetuo o jogo de sinal, o 14 é positivo, o 7 é negativo, mais com menos, menos, 14 dividido por 7, 2. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Por exemplo, se eu tivesse pego o 28, eu ia dividir também pelo anterior a ele. E 28 dividido, menos 28, né? Dividido por 14, também vai dar o mesmo resultado. Menos com mais, menos. 28 é o dobro de 14, né? Então 28 dividido por 14 é 2. E agora o que me interessa aqui, o item C. Não se assustem, não é porque os nossos termos são números racionais, né? Estão representados por fração, que é difícil. Pelo contrário, é bem tranquilo. Como que eu vou calcular a razão? Mesmo procedimento que eu fiz nos outros casos. Eu pego qualquer termo a partir do segundo. Por exemplo, eu vou pegar o 2/15 aqui e vou dividir pelo termo anterior a ele, que é o 1/3. Como que eu efetuo essa divisão de um jeito bem simples? Basta eu multiplicar os extremos, os extremos são os valores que estão na ponta, né? O 2 e o 6, o 2 e o 3, 2 vezes 3, o resultado é 6. Coloco ele aqui no numerador da minha fração. Ele vai ficar no numerador do meu resultado. E depois eu multiplico os meios, que é o 15 e o 1. 15 vezes 1, 15, vai ficar aqui no meu denominador. Viu como é bem simples? É claro que aqui ainda eu posso simplificar, né? O 6 e o 15. 6 dividido por 3, 2. 15 dividido por 3, 5. Então, essa é a razão da minha PG aqui, 2/5. Então era isso. Se você gostou da aula, dá uma forcinha aí, dá uma curtida e se inscreve no canal. E na próxima aula falaremos um pouquinho sobre classificação de uma PG. Até lá!